5 super bicicletas 2018. Dá uma olhada nessa lista, vê se você concorda. Essas foram as 5 bicicletas que o site bikeradar.com, site gringo, o site dos caras é fantástico, eles escolheram ou elegeram essas 5 bicicletas como as bicicletas, super bicicletas de 2018. Eu não entendi direito qual foi o critério que eles usaram, porque são bicicletas bem diferentes, diferentes categorias, com preços distintos, então eu não entendi qual foi o critério, e daí a ideia de usar essa matéria para falar sobre critério na hora de comprar uma bicicleta. Um dos grandes desafios hoje, entre tantas opções, é tentar eliminar algumas opções e tentar ficar com uma ou duas opções para comprar a sua bicicleta. Então o cenário vai ser o seguinte: a gente vai imaginar que você tem que comprar uma única bicicleta, que ela vai ser usada durante o ano inteiro para fazer uma ou duas competições. Isso é um cenário bem real, nem todo mundo tem mais de uma bicicleta, geralmente as pessoas têm como foco fazer uma ou duas provas principais durante o ano, ou seja, você tem que ter uma boa manutenção, acesso à garantia, possibilidade de fazer upgrade ou downgrade. Você compra uma bike com Dura-Ace, toma um tombo, quebra o câmbio traseiro, entendeu? A possibilidade de colocar um câmbio inferior ou trocar o guidão de carbono que quebrou por um guidão de alumínio. Todos esses pequenos detalhes, eles têm que ser levados em consideração na hora de comprar a bicicleta. Porque senão você tem algum problema, não consegue resolver, você tem uma super bicicleta, mas a bicicleta fica na garagem ou na oficina, porque às vezes você não tem um parafuso ou não tem uma gancheira específica, esses fatores não podem ser esquecidos. Então, a gente vai começar a nossa eliminação. A primeira que a gente vai cortar o quadro será a Stork Aenario 2. Isso porque é a bicicleta mais cara, é uma bicicleta edição limitada, apenas 53. Isso quer dizer, edição limitada, chance ilimitada de você ter algum problema resolvido, alguma peça de reposição. Esse não é o tipo de bicicleta que você tem que considerar para usar no dia a dia. Apesar do freio fíbula, que é um freio super leve, ele custa 3, 4, 5 vezes mais do que um bom freio Dura-Ace ou SRAM, com uma melhora de performance, se tiver, muito pequena e um pouco mais leve. Não, definitivamente não dá para pagar 15 mil euros na Stork Aenario. Segunda aqui com muita dor no coração, eu cortaria, seria a Wheeler 110 NDR. Apesar de ser uma das mais baratas, ela custa 8.500 dólares o preço sugerido aqui no mercado americano. Eu fiz uma matéria sobre um vídeo sobre essa bike, ela é fantástica. Ela tem o ActiFlex, que é o triângulo traseiro com sistema de suspensão soft tail. Você pode usar tanto freio a disco como freio tradicional no mesmo quadro. Essas tecnologias, principalmente alterar entre freio a disco e freio normal, não é o tipo de coisa que você fica trocando durante o ano. Então, é uma opção bacana, mas não é prático. Além disso, só existe essa bicicleta, só a Wheeler 110 NDR, que tem o sistema ActiFlex e a opção de usar o freio a disco ou o freio tradicional. Ou seja, ela não é uma edição limitada, como a Stork, mas ela tem uma quantidade de bicicletas disponíveis no mercado muito pequena. Então, se você tiver algum problema de novo, se você tem algum problema no ActiFlex, no parafusinho, espana o parafuso, aonde você vai conseguir outro parafuso? Aonde você vai conseguir outra buchinha? Ah, o Wheeler manda, tudo bem, mas quanto tempo vai demorar para isso acontecer? Por esse motivo, não dá para contar que é uma bicicleta que, se você tiver algum problema, você vai resolver rápido. Wheeler fora. As 3 que sobraram, por coincidência ou não, não é coincidência, elas custam em média 10 mil dólares. Elas possuem, além da bike top de linha, várias bicicletas de linhas inferiores que aumentem muito a possibilidade de você ter peça de reposição. Gancheira, canote, guidão, mesa,
que muitas vezes hoje em dia a mesa guidão é exclusivo daquele modelo, então você ter outros modelos inferiores aumenta a chance de você ter o problema resolvido. BMC, a Specialized S-Works e a Scott Foil são bicicletas que ficaram ali para ser decididas, elas custam mais ou menos o mesmo preço, aí a gente precisa começar a eliminar. Scott Foil é uma bicicleta que é fantástica, mas ela é muito específica para situações onde a aerodinâmica é o que vai fazer a diferença. Eu cortaria não pela qualidade individual da bicicleta, mas pelo cenário de versatilidade que é necessário ao longo do ano. Quando a gente olha até mesmo no ciclismo profissional, lá no Pro Tour, dificilmente eles usam uma bicicleta aerodinâmica sempre. Eles usam a bicicleta aerodinâmica num momento muito específico. Então, Scott Foil, sinto muito, fora. Entre Tarmac e BMC, aí a briga seria muito boa. Seria uma decisão quase que pessoal. A diferença entre as duas, primeiro, a Tarmac ela não oferece a versão freio a disco ainda. Então, para aquelas pessoas que têm uma preferência para o freio a disco, obviamente elimina a Tarmac porque ela não tem freio a disco. O grande benefício da Tarmac é que ela é uma bicicleta indiscutivelmente muito boa para subida. É uma bicicleta que tem uma posição extremamente agressiva. Lembrando, você pode se colocar numa posição menos agressiva, mas ela tem uma geometria bem agressiva. O stack dela é uma bicicleta baixa e longa. A BMC Team Machine SLR 01 era uma bicicleta que tem uma geometria um pouco mais amigável, um pouco mais neutra. Ela tem um bom nível de integração na frente, tendo uma frente mais clean, mas com a possibilidade de trocar a mesa, trocar o guidão de forma independente, ou seja, você consegue ajustar a bicicleta. Além disso, você tem na mesma bicicleta a opção de comprar freio a disco ou freio tradicional. As duas têm mais ou menos o mesmo preço. Qual seria a bicicleta que eu tenho mais assistência ou que eu conseguiria uma melhor negociação de preço? Talvez esse seria o fator decisivo ali na hora da compra entre BMC e Tarmac. Eu acho que eu teria que ir para casa, ficar pensando, eu acho que eu não compraria ali na mesma hora. Bom, essa foi a minha escolha, ou na verdade eu fiquei em dúvida entre duas, mas eu queria saber qual que é a sua escolha. Entre essas 5, qual que você levaria para casa para usar durante um ano, fazer suas competições, seus treinos e etc. Tchau, até a próxima. Well, that's all you keep on saying, and the point that I'm relaying is it shouldn't be like this. And you know, while I'm sitting here this evening, I just know I should be leaving, but it's too late for me to go now.